Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. Graças a Deus pela condição que temos, condição espiritual garantida por Cristo Jesus, por sua morte, seu perdão, sua graça, sua ressurreição triunfante, seu senhorio sobre nossas vidas. Em Cristo Jesus podemos nos apresentar diante de Deus Pai por meio do Espírito Santo para celebrar culto a Deus. Graças ao Senhor por esta rica oportunidade. A Igreja Batista em Vila das Belezas deseja neste dia exaltar o nome de Jesus, glorificar ao nosso Deus. Desejamos que todos que nos acompanham pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube, que todos sejam grandemente abençoados, que haja edificação do povo de Deus, que a igreja seja fortalecida, que haja fortalecimento da fé, fortalecimento espiritual, ânimo para seguirmos em frente. Queremos agradar a Deus com este culto e esperamos que seja prazeroso ao coração de Deus e que também seja bênção para todos. Vamos ter uma palavra inicial de oração, engrandecendo o nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela rica oportunidade deste culto. Esperamos glorificar o teu nome, ao Senhor e somente ao Senhor, a glória devida ao teu nome. Que o Senhor se agrade de tudo que fizermos, de nossos corações, que a nossa disposição santa, sincera, diante de ti, lhe seja agradável. Abençoe a cada vida, todos que nos acompanham, todos que estão diante do Senhor por meio de Cristo Jesus, por meio da fé no teu Filho, celebrando este culto. Te louvamos pela ressurreição gloriosa, retumbante do teu Filho, triunfante. Graças ao Senhor por mais um culto. Te louvamos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, por sua proclamação, seu ministério, a pregação do Evangelho através desta igreja. Te louvamos por este recurso tecnológico que está à nossa disposição. E através dele podemos difundir o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, levar alívio, conforto, refrigério provenientes da tua palavra às pessoas. Te agradecemos, te louvamos e que ao Senhor seja dada toda a glória. Em nome de Jesus, amém. E neste espírito de louvor, de gratidão, eu convido a você a cantar, vamos juntos cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e aos remidos desta terra meu Jesus se incorporar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e na glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se
então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor aqui cessar, que fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nós temos muitos motivos para louvar a Deus, dentre eles a bênção deste culto, a oportunidade de celebrar o nome do Senhor neste domingo, graças a Deus por isto. Temos recebido notícias de irmãos da nossa igreja a respeito de familiares, de parentes e mesmo irmãos da igreja que estavam doentes e estão curados ou estão aí em vias de se recuperando, sendo cuidados pelo Senhor. Agradecemos a Deus pela proteção, pelo cuidado do Senhor sobre os irmãos da igreja que trabalham em hospitais, em postos de saúde, clínicas, laboratórios. Temos orado pela proteção destas pessoas e temos percebido, temos visto o cuidado, a proteção de Deus sobre todas elas. Graças a Deus por isto. Engrandecemos o nome do Senhor por notícias acerca de projetos missionários que a nossa igreja tem em parceria com missionários aqui no Brasil e fora do Brasil, na Espanha, na América Central, no norte do Brasil, no caso, no sul do Brasil e aqui na nossa região, na zona sul de São Paulo também. Graças a Deus pelas bênçãos que Deus tem concedido, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Agradecemos a Deus por nossas famílias, nossos lares, pelo cuidado do Senhor sobre cada família. Temos alguns pedidos de oração, precisamos nos lembrar da família da nossa irmã Ida. Nossa irmã Ida faleceu nesta semana e que a nossa igreja esteja em oração, se lembrando da família enlutada. Continuemos a orar pela unidade espiritual da nossa igreja, pelo fortalecimento espiritual. Agradecemos a Deus porque também temos percebido o cuidado do Senhor nesta área, a fé do povo de Deus sendo fortalecida, nutrida, guardada em Cristo Jesus e em sua palavra. É um pedido permanente de oração. Oremos também pelo Brasil, pelo país, a nossa nação, nossa pátria. O Brasil não é para amadores. Então, que Deus tenha misericórdia do Brasil, né? Vivemos um momento muito delicado do ponto de vista político. Que Deus tenha compaixão, que Deus tenha misericórdia do Brasil e nos ajude. Esta é a obrigação da igreja, sempre orar pelas autoridades, orar pelo país. Vamos orar, vamos ter este momento de oração. Nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é misericordioso, bondoso, paciente, longânimo. Te louvamos por tua doce presença, rica presença em nossas vidas. Te agradecemos pelas pessoas que têm recebido da parte do Senhor cura. Pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido guardadas, protegidas. Podemos nos alegrar na presença do Senhor e te agradecer por isto. Te louvamos pela proteção aos irmãos da nossa igreja que trabalham na área da saúde. Te louvamos pelos projetos missionários em que a nossa igreja se envolve, parceira, sustentadora.
Graças ao Senhor pela condição que temos para isto e pelos irmãos, pastores, irmãos missionários que estão trabalhando mesmo em meio às circunstâncias adversas. Glória ao Senhor, bendito seja o teu nome. Nos lembramos da família da irmã Ida, pedimos teu consolo, teu conforto a todos os familiares. Graças te damos, porque tua serva está com o Senhor. Pedimos pelo Brasil, tenhas misericórdia do Brasil, nosso país, que é muito grande e muitas vezes de maneira atabalhoada, de maneira atrapalhada, quer lidar com várias questões e não consegue. Pedimos a tua misericórdia, a tua bênção sobre as autoridades brasileiras. Sejam autoridades públicas nos mais variados âmbitos, termos, e principalmente neste momento as autoridades políticas, judiciárias do Brasil. Abençoe também as autoridades públicas da área da saúde. Misericórdia do Brasil, misericórdia de nós. Abençoe a nossa igreja, fortalecendo nossa fé, nossa unidade espiritual. Em nome de Jesus, amém. Vamos considerar a bendita palavra do Senhor. Eu convido a você a que leiamos juntos o Salmo 19. Vamos ler juntos o Salmo 19 e considerar este texto lindíssimo da palavra de Deus. Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr o seu caminho. A sua saída é desde uma extremidade dos céus, e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém. Que salmo lindo, que palavra maravilhosa. Esperamos neste tempo de proclamação, de compartilhar a palavra de Deus, que a glória do Senhor seja o nosso alvo, nosso objetivo, o objetivo maior, a missão maior da igreja é a glória de Deus. Os salmos, eles constituem o que a teologia chama de literatura poética da Bíblia. Os salmos, então, eles são categorizados como poesia. Se por um lado a mentalidade grega apela à razão, à lógica,
daí o berço da filosofia ser a cultura grega, o mundo grego. Por outro lado, a mentalidade hebraica apela ao coração, aos sentimentos, às emoções. Nosso Deus, soberanamente, ele se valeu de duas correntes linguísticas distintas para registro da revelação. O hebraico, no Antigo Testamento, e onde se encontram os salmos, e o hebraico apelando para a alma, para o coração, para os sentimentos mais profundos, e o grego, no Novo Testamento, apelando para a razão, para a lógica, para a inteligência, para o intelecto. Podemos ver Deus abrangendo todas as dimensões da pessoa, do ser humano, com o registro da revelação. O Antigo Testamento, com a expertise dos hebreus de falarem à alma, ao coração, aos sentimentos. O Novo Testamento, com a mentalidade grega, embora os livros do Novo Testamento tenham sido compostos, por pessoas ligadas à cultura israelita, mas a língua utilizada no Novo Testamento foi o grego, já por conta do contexto greco-romano, a cultura helênica, a difusão do Novo Testamento em todo o Império Romano, e isto apelando bastante à inteligência, ao intelecto, ao raciocínio. E vemos Deus, de maneira soberana, conduzindo tudo isto para que, de maneira integral, o registro da revelação fosse assertivo e pudesse atingir todas as dimensões da natureza humana. Pensando então nos Salmos, e especificamente no Salmo 19, que é o nosso texto para esta manhã, os hebreus que se valeram da língua hebraica, eles aplicaram toda a expertise que lhes era natural para falar do Senhor. Aliás, os salmos, eles não somente falam do Senhor, o que por si só já é maravilhoso, mas eles têm também por objetivo falar ao Senhor. Se nós tivermos qualquer dificuldade para falar com Deus, e muitas vezes nós temos, os salmos, eles são instrumentos maravilhosos que nos ajudam a falar a Deus, a falar com Deus. E os salmos, eles falam, portanto, do Senhor da aliança, dos vários aspectos da vida com Deus. Muitas poesias, muitos salmos foram usados como cânticos de adoração quando da edificação do templo, quando da peregrinação do povo de Israel para o templo, para celebrar culto a Deus. E também a proclamação de seus feitos. Há muitos salmos que remontam às histórias maravilhosas de Deus, sobretudo com a saída do povo de Israel do Egito e a peregrinação no deserto do Sinai. Tudo com muito sentimento, vasta teologia. Quanta teologia presente nos salmos. Podemos perceber com muita clareza palavras teológicas dentro dos salmos acerca da onipresença, da onisciência, da onipotência, da soberania, da justiça, da retidão, da equidade, da pureza, da santidade de Deus. Os salmos são vastos falando de teologia. Muito apelo ao coração. Os salmos, eles vão fundo à alma, eles chegam ao âmago, ao cerne da nossa existência. Nós temos júbilo e lamento, alegria e tristeza, vida e morte. Tudo isto presente nos salmos. Tudo em poesia, muitas vezes em cântico, muitas vezes em lamento e exaltação ao mesmo tempo. O Salmo 19, ele nos mostra dois aspectos
da revelação. Através desta poesia, o grande Davi, o rei poeta, o rei salmista, o rei músico, o rei genial, ele, sob a bênção do Espírito Santo, ele estabelece 2 parâmetros acerca da revelação de Deus. Deus e a criação. A criação expressa Deus, sua majestade, sua inteligência, a riqueza de detalhes, a magnitude, Deus grande, uma criação magnífica remete a um Deus magnífico. Uma criação esplendorosa remete a um Deus cheio de esplendor. Davi consegue perceber isto, e Davi registra isso em seu salmo. Quais conhecimentos científicos tinha o salmista no campo da astronomia, da física, da geografia, da biologia? Talvez alguma coisa muito limitada. Não conseguimos perceber o avanço da ciência como temos hoje, no século XXI, presente há 3.000 anos. Mesmo sem todo o aparato científico, um texto de 3.000 anos atrás, veja de quanto tempo estamos falando, de quanta coisa mudou desde então, mas um texto milenar projeta sua luz reveladora. A criação remete ao Criador. A glória de Deus manifesta em riquezas de detalhes, em inteligência e em esplendor. A teologia chama isto de revelação geral. Embora não seja na criação que Deus se revele plenamente, temos revelação na criação. O texto bíblico mostra isto. Não é um texto científico, não é um texto que tem proposta científica, mas que lança sua luz sobre uma verdade incontestável. Toda a riqueza da criação, toda a sua beleza, todo o seu esplendor remetem à glória de Deus. O salmista, ele não tinha toda a revelação tal como a temos hoje, mas viu Deus revelado na criação. E quando Deus se revela, cantamos. Quando Deus se revela, contamos. Isto não pode ficar guardado, não pode ficar escondido. A criação, por si só, já nos é motivo mais que suficiente para cantarmos, contarmos e celebrarmos o nome de Deus. Algumas palavras presentes neste texto: céus, dia, noite, terra, mundo, sol. Coisas que nos são absolutamente naturais, que fazem parte da nossa existência. Interessante que o salmista começa com a palavra céus. Os céus manifestam, fazendo uma conexão muito profunda com Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus. Quando a Bíblia fala de céus, e usando o termo no plural, nós precisamos entender que se tratam aí de 3 céus. O céu, este céu visível, que está patente aí, exposto aos nossos olhos. O céu escuro, que é o céu onde habitam as estrelas, os planetas. Há na astronomia cálculos extremamente complexos acerca de um número praticamente infinito de estrelas, de galáxias, de planetas. A astronomia dá conta de que existam cerca de 200 milhões de galáxias, e cada galáxia possuindo bilhões de estrelas. Então, de quantas estrelas estamos falando? É por isso que Deus disse para Abraão: Abraão, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Quanta grandeza, quanta magnitude,
quanta complexidade, quanta beleza, quanta riqueza de detalhes aqui presente. Davi, ele se encanta e ele canta e ele conta todas estas coisas. Os céus manifestam a glória de Deus. Os céus, por si só, gloriosos, espantosos, grandiosos, são uma expressão da glória de Deus. Não podem ser confundidos com a própria glória de Deus em si, porque a glória de Deus é inefável, é indescritível, ela transcende o próprio céu. Salomão, em sua oração dedicando o grande templo, o magnífico templo, ele disse: nem os céus dos céus podem te conter. E acerca do terceiro céu, é o paraíso, o lugar da habitação, é o céu invisível, é o céu que só se tem acesso a partir da permissão de Deus e a quem Deus quiser mostrar o seu lugar de habitação. Portanto, os céus em 3 níveis, né? Este nível que nós podemos ver a olho nu, já um nível um pouco mais escuro, mais profundo, a atmosfera, o espaço, o céu escuro, a habitação dos astros, dos planetas, do próprio Sol, e também o céu, o paraíso, o lugar do trono de Deus. O texto também fala de dia e de noite. O dia, com toda a sua beleza, se comunica com a noite. Tudo isto sem palavras. Interessante que o dia sempre nasce, haja sol ou não. O dia nasce e haja sol ou não, a noite chega. Tudo ao seu tempo determinado, tudo milimetricamente previsto, com uma metodologia incrível presente. A Terra, o nosso planeta, o planeta em que habitamos, muito complexo, com alto grau de complexidade em sua biologia, em seu modo de funcionamento. De novo, insistimos neste ponto, não se trata aqui de um aparato científico, de uma declaração de ciência, este salmo, mas podemos colocar a serviço do próprio texto bíblico informações às quais temos acesso hoje, que eventualmente o salmista não tinha acesso quando da composição deste texto. O mundo, a relação das pessoas, o mundo e suas complexidades, suas relações, o sol, o grande astro que emana calor, e emana calor a todas as extremidades da terra, tudo isso funcionando harmonicamente. Como não pensar no Criador inteligente, maravilhoso, magnífico em poder, colocando todas estas coisas para o serviço da sua glória? Uma revelação que é sem palavras. O versículo 3 do Salmo 19, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Uma revelação que, ainda que não tivesse uma sílaba, que não houvesse um vocábulo sequer, a própria natureza, a própria criação grita, clama. Jesus, ele disse: olha, se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então, a natureza gritando, cantando, declamando, contando a passagem do dia para a noite, da noite para o dia, o brilho do sol, o calor do sol, o brilho das estrelas, o sem número de estrelas, a quantidade de céus, todo o universo, toda a riqueza de detalhes, desde uma flor, de um regato, de um pequeno córrego, a grandes rios, os oceanos, as grandes criaturas marinhas, toda a criação, o esplendor, sem palavra alguma, sem um vocábulo, sem uma sílaba, sem uma ideia, sem logos, sem verbo, clamando e dizendo que a criação é o esplendor da glória de Deus. Maravilha! Deus se expressando. Paulo diz que todos podem ver isto. Assim são inexcusáveis. Romanos 1, 20.
Se Deus não disser nada, todos são inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis, porque Deus se revela na criação, sem uma palavra sequer. Deus se mostra, Deus se comunica em toda esta grandeza. Mas a revelação geral, ela sobe de patamar para o que a teologia chama de revelação especial. Se a criação é revestida de exuberância, de beleza, de inteligência, de riqueza de detalhes em revelar a Deus, veja o salto que o salmista dá. Versículo 7. A lei do Senhor é perfeita. O que dizer deste axioma? O que dizer desta questão principiológica? A lei do Senhor é perfeita. Há comentaristas, eruditos bíblicos que entendem aqui também, num primeiro sentido, num primeiro contexto, um contexto mais imediato, que o texto evidentemente se refere à lei do Senhor revelada, registrada na palavra, a própria Escritura em si. E isto se harmoniza, evidentemente, com a ideia do texto. Mas, num contexto mais amplo ou mais secundário, também se harmonizando com a própria ideia do texto de que Deus se revelou na criação, quando a Bíblia fala de lei perfeita, também se refere às leis da criação, a lei da física, a lei da biologia, a lei da termodinâmica, a lei da gravidade, todas as leis que permeiam a existência do universo, que garantem, que suportam a existência do universo, são leis perfeitas. Nós estamos vivendo aí num tempo que se fala muito de vírus, né? E vírus é uma questão meramente biológica, né? Então, um vírus, ele é uma decorrência de alguma quebra de lei, de princípio biológico. Um vírus, ele passa a existir, ou ele passa a executar suas funções, seja para o bem, seja para o mal, porque alguma questão da lei biológica, da lei química, ela foi adulterada, ela foi pervertida. Por isso o vírus, por isso as doenças. Nisto também a perfeição da lei de Deus. Tudo orgânico, tudo funcionando perfeitamente. A lei do Senhor é perfeita. Que questão principiológica maravilhosa. Podemos descansar nisto. Mas o contexto imediato, direto desta expressão, deste axioma, é que a palavra de Deus é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Então passamos a outro patamar da revelação. Do patamar da revelação geral para o patamar da revelação especial. O soberano se comunicando. O Deus que se revelou, se revela ainda mais. O Deus que se revelou na criação, se revela ainda mais através da Escritura. O salmista, até então, desfrutava de ambas as revelações. Conseguia perceber, sentir, vislumbrar Deus na criação e percebeu, vislumbrou, experimentou Deus na Escritura. Nós estamos além do salmista. Este tinha a criação e uma porção da palavra. Nós temos o verbo. Não estamos nos comparando a Davi, mas somos beneficiados pelo tempo em que vivemos. Davi tinha toda a criação à sua disposição para ver Deus, para perceber Deus, para exaltar o nome do Senhor, e tinha uma porção da Escritura, sobretudo a lei de Moisés à sua disposição. Em ambas as revelações, mesmo ainda com a palavra
incompleta, né? A palavra ainda não totalmente composta, como nós a temos hoje, o salmista já exalta o nome de Deus. Nós temos o Verbo, Jesus Cristo. Então nós temos a tríade da revelação: criação, palavra e o Verbo. Criação, palavra de Deus e a própria palavra de Deus em carne, encarnada, Jesus Cristo, Logos, o Verbo, revelação completa de Deus, especial para a coroa da criação. Quem é a coroa da criação? Nós, homens e mulheres, seres humanos, que vivemos por Deus e para Deus, existimos porque Deus nos preserva, vivemos e somos beneficiados por esta revelação, porque isto aprove ao coração de Deus. Davi, homem segundo o coração de Deus, desfrutou do que estava ao seu alcance, criação e uma parte da palavra de Deus, para engrandecer o nome do Senhor. Nós, Igreja de Deus, podemos desfrutar de ambas, tanto da criação, já da palavra completa, temos não somente o Antigo Testamento encerrado, mas temos todo o Novo Testamento, logo toda a Escritura, toda a palavra, o registro da revelação à nossa disposição e, sobretudo, já desfrutamos da obra vicária, expiatória, redentora de Cristo Jesus, o Verbo, a expressão máxima da revelação de Deus, a plena revelação de Deus. Nele, em Cristo Jesus, habita plenamente toda a divindade. Graças a Deus por isso. E pensando nestas coisas, algumas perguntas retóricas que nos são pertinentes neste texto, elas precisam ser feitas. Que bens deste mundo se comparam a isto? O versículo 10 pode nos levar a fazer perguntas assim: mais desejáveis são do que o ouro. Ele está se referindo aos preceitos da palavra de Deus. E olha, perceba que Davi, ele tinha uma porção da palavra de Deus. Esta porção, para ele, ela era mais valiosa do que o ouro, o metal mais precioso, né? Mais preciosa do que o ouro, mais desejável do que o ouro. O que se compara à palavra de Deus? O que é comparável ao valor da palavra de Deus para nós? Jesus Cristo fala da pérola de grande valor, o reino de Deus, o próprio Jesus. Nós temos a criação, temos a palavra, temos a Jesus. O que pode ser comparado a isto? Que pergunta que cala fundo, vai fundo ao nosso coração. Outra pergunta que podemos fazer: o que é mais recompensador? O finalzinho do versículo 11, a grande recompensa em os guardar. Nós que vivemos com tanta informação, com tanto acesso ao conhecimento, podemos comparar o valor de guardar a palavra de Deus e de sermos por ela pautados e transformados? Que valor, do ponto de vista de conhecimento, pode ser comparado o fato de termos a palavra de Deus no coração às coisas deste mundo? Nem todo conhecimento que um homem, uma mulher possam vir a ter se compara à bênção de termos os preceitos da palavra de Deus norteando a nossa vida, nossa existência. Há recompensa inefável, inaudita acerca disto. Qual a nossa postura diante destas coisas? Versículo 14: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face. Nossa ponderação, nossa consideração diante da criação, da palavra e do próprio Jesus, ela deve ser constantemente agradável perante o Senhor.
como temos nos portados diante de Deus em decorrência da grandeza da revelação. Somos beneficiários da revelação geral, somos beneficiários da revelação especial. Estamos além de Davi. E por desfrutarmos aí também do conhecimento da ciência, do acesso ao conhecimento científico, que todos eles exaltam e reforçam e ratificam a criação de Deus, sua complexidade, sua riqueza de detalhes, podemos ser mais agradáveis ainda diante do Senhor, ponderando todas as coisas no coração. O conhecimento de Davi, conhecimento científico, ele tinha um limite, o limite da própria história. 3.000 anos se passaram desde então, muita coisa foi descoberta, muita coisa se tornou acessível, mas a lei do Senhor continua perfeita. A lei da criação, a lei da física, a lei da biologia, a lei da termodinâmica, a lei da sua palavra, seus preceitos, a revelação especial e o próprio Jesus em perfeição, sua presença gloriosa, sua divina mão graciosa a nos cercar. Como ponderar isso no coração? Como ponderar isso no dia a dia diante do Senhor? Ficamos pasmados, ficamos entusiasmados, ficamos espantados. Há espanto, ao mesmo tempo há júbilo. Há tremor e temor, ao mesmo tempo amor. Há receio, há medo, há entrega, há fé, há disposição da nossa parte. São todos esses sentimentos que um salmo desta natureza, com poesia linda, hebraica, apelando ao coração, chegando ao âmago do nosso ser, deve nos levar ao engrandecimento de Deus. Todas estas coisas, por mais maravilhosas que sejam, elas expressam a glória de Deus, porque nós ainda não temos o vislumbre literal do esplendor da glória de Deus. Mesmo Jesus, a quem nós amamos e nos entregamos completamente, nós ainda não vimos. Ele fala a respeito disso, né? Olha, os que vêm têm um grau aí de benefício, mas os que não vêm e creem são mais beneficiados ainda. Nós estamos entre estes. Teremos o vislumbre da glória de Deus em todo o seu esplendor. Moisés tentou isto e Deus permitiu se ver de costas, né? Passou diante de Moisés, mas não face a face. Olhem só, nós temos de ponderar todas estas coisas no coração. E a revelação especial expressa na Escritura e exaurida, esgotada na pessoa de Cristo Jesus, deve nos levar a ponderar estas coisas, fazer subir isto ao coração, meditar que tudo isso seja agradável perante a face do Senhor. Já parou para perguntar por que Deus se revelou de modo completo a nós? Você e eu, que estamos participando deste culto hoje, somos beneficiários da revelação completa de Deus. Vemos Deus na criação, vemos Deus na palavra, vemos Deus em Jesus. Todo louvor a Deus, porque soberana e livremente quis se revelar a nós. Nós recebemos a revelação de Deus e de maneira mais completa que Davi havia recebido. Incrível, inacreditável, não é bênção. Bênção, graça de Deus. Por amor, estritamente por amor, Deus veio ao nosso encontro através de Cristo Jesus. Não nos largou à própria sorte, mas nos salvou pela sua maravilhosa graça. Toda a glória a Deus, portanto, todo louvor, todo culto é devido a Deus, que em graça
se comunicou conosco, se mostrou e se mostrou ainda mais, se revelou e se revelou ainda mais, comunicou e comunicou ainda mais. Que Deus seja glorificado, que a meditação do nosso coração, que a palavra que sai da nossa boca, que todas estas coisas sejam agradáveis diante do Senhor, como resultado de tudo que Ele é e de tudo que Ele fez. Ele é Deus e Ele se mostra na criação, na palavra e em Cristo Jesus. Glorificado seja Deus, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, que este salmo esteja permanentemente em nossos lábios, em nossas mentes e em nossos corações. E, quando possível, em nossas canções também. Por falar em canção, vamos cantar mais um hino de louvor a Deus, dando glória a esse Deus maravilhoso. Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com
Estamos encerrando mais um culto. Que prazer estar na presença de Deus, com muita alegria, muito gozo no coração, sobretudo depois de considerar a sua palavra e de experimentarmos mais este tempo na presença de Deus, com muita convicção, muita fé. Graças a Deus, porque temos este benefício precioso, temos o Evangelho, temos a Cristo Jesus. O que nos falta, né? O que falta a nós? Temos tudo, temos a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que este domingo seja abençoado para você, para a sua família, para todos que nos acompanham. Graças a Deus, porque a Igreja Batista em Vila das Belezas, ela tem se encontrado todos os dias, virtualmente, é verdade, mas temos nos encontrado. Às quartas-feiras, às 20 horas, no canal da Igreja Batista em Vila das Belezas, no YouTube, e aos domingos, às 10h30 da manhã e às 19 horas, cultos dominicais também pelo YouTube. Nos demais dias, às 15 horas, todos os dias, exceto quartas e domingos, todos os dias às 15 horas, Pão das Três, o nosso encontro diário, sempre com um dos pastores da nossa igreja, pela página da igreja no Facebook. Então, caso você queira participar, é muito fácil, é só digitar Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook ou Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. De domingo a domingo, temos sempre um encontro para a glória de Deus. Vamos orar, encerrando este culto. Nosso Deus, toda a glória a Ti, todo louvor ao Senhor, sempre a glória devida ao Teu nome. Proclamar as Tuas maravilhas, Tua grandeza, Tua riqueza, Tua magnitude, Deus magnificente, Deus bendito, soberano, eterno, infinito, louvado seja o Teu nome, Deus de Davi, Deus da nossa igreja, Deus do Evangelho, Deus do corpo de Cristo, Deus da igreja em toda a terra, louvado seja o Senhor. Que este culto tenha agradado o Teu coração, tenha te dado prazer, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas neste dia, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos, que Deus os abençoe.